Oi, bem-vindo novamente ao meu canal, meu nome é Daniela Santos. E hoje eu vim trazer uma tiragem de tarô pensando aí nos piscianos que vão entrar numa nova fase, numa nova revolução aí astrológica. Então, pensando aí a partir do momento que eles fazem aniversário até o próximo aniversário, ou seja, uma tiragem que tem uma duração aí de 12 meses, começando pelas energias do ano que passou e fazendo um resumo, né, do que passou, do que foi aprendido, o que faltou aprender pro próximo ano, e aí qual é a regência desse novo ano, onde deve focar a sua energia, para que você consiga entrar no novo ano aí astrológico um pouquinho mais consciente das energias atuantes, né, para que possa fazer escolhas mais alinhadas com essas energias. Então, esse é um jogo aí pensando nos piscianos. Eu tô usando o deck The Modern Witch Tarot e essa é a primeira tiragem que eu faço especificamente pro canal, então vamos ver aí como é que vai dar. Espero que você curta e já salva esse vídeo, porque como ele tem duração de 12 meses, então você pode ir reassistindo ao longo do ano para que você não esqueça o que foi dito, né? Então vamos lá, eu vou tirar a princípio 8 cartas e eu começo pensando aí num resuminho desse ano que tá finalizando, né? Nesse ciclo que está se finalizando nesse momento pros piscianos. Começo com a carta O Julgamento, né? Então esse ciclo que passou, né, que tá finalizando, foi um ciclo de aprendizados e de mudanças profundas aí no seu entendimento dessa vida que você quer levar, do que você precisa abrir mão, o que você quer continuar fazendo na vida. Então, carta do julgamento é uma carta de maturidade, é uma carta de mudanças, é uma carta de escolhas bem conscientes, né, pensando nesse lugar aí, o que você quer continuar levando para a sua vida. Eu costumo pensar na carta do julgamento assim, como mudar de fase no videogame. Então, assim, foi um ano, né, que você se viu provavelmente em situações que você precisou entender se era aquilo mesmo que você queria para sua vida ou se você estava perdendo tempo. Foi um ano provavelmente de muitas fichas caindo, né, em relação a trabalho, a seus relacionamentos, né, a forma como você vive, de entender, talvez, de finalizar alguns processos, finalizar algumas parcerias, entendendo que isso já não lhe cabe mais e que você tá querendo outras coisas, ou então talvez você quer a mesma coisa, mas a forma como estava sendo conduzida já não funcionava mais. Inclusive, pode ter sido aprendizado emocional, né? De como você, quando a gente fala, né, entender o que tá funcionando, o que não tá, a gente pensa às vezes num plano mais material, mas às vezes pode ser do plano emocional também, né? Então, quais são as relações que estão funcionando? Como é que você se relaciona com as pessoas? Então, talvez aí mudanças na forma como você se relaciona com os outros, porque entendeu que a forma como estava acontecendo até agora já não estava funcionando mais, mas de qualquer jeito é um ano aí de mudanças, aprendizados e amadurecimento. E aí a próxima carta que eu vou tirar se refere ao que foi aprendido nesse ano, qual foi o grande aprendizado aí para os piscianos. Carta da Estrela, carta que vai falar sobre sonhar alto, sobre a gente entender os nossos desejos. Se você olhar aqui, a estrela, ela tem um pé na água, ela tá aqui com o pé na água, mas com o joelho aterrado, né? O joelho na terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma pessoa que é capaz de dar conta das emoções, porque no tarô, quando a gente fala de água, a gente tá falando sempre de emoções. Então, é uma pessoa que consegue, né, ir ali, entender as suas emoções, mas sem perder a noção da realidade. É uma carta também que se apresenta nua, né? E quando a gente tá falando de nudez no tarô, a gente tá falando sobre viver sem máscara, sobre presença, né? De estar presente. Então, esse talvez tenha sido o grande aprendizado dos piscianos, né? Presença, essa relação do emocional com a realidade, de talvez até
não tá tão flutuando na mente, de estar com o pezinho mais focado na realidade, e de estar em contato com seus desejos, com seus quereres, com aquilo que você quer fazer. E até, né, porque a estrela, ela fala sobre esse lugar da guiança, né? A estrela guia. Entender que a gente não tá sozinho no mundo, a gente tem aí toda uma egrégora que tá ali pela gente, né? E que a partir do momento que a gente é capaz de entender os nossos desejos, eles estão ali para nos ajudar a conquistar esses desejos. É uma carta que fala sobre esperançar, nesse sentido, tipo, eu tenho esperança nos meus desejos, nos meus sonhos, mas eu corro atrás deles. Principalmente tendo clareza e ciência daquilo que eu quero. Então, assim, é uma carta que fala, olha, sonhe alto. Você tem tudo que você precisa, você tem aí toda uma guiança espiritual a seu favor. Porém, você precisa ter consciência daquilo que você realmente quer fazer da sua vida para que você conquiste. Então, isso vem como aprendizado aí para os piscianos nesse ciclo que passou. Ter clareza daquilo que deseja e que não tá sozinha no mundo, né? Que você tem toda uma egrégora e uma guiança para te ajudar a conquistar esses desejos, contanto que você tenha consciência e nitidez desses desejos. E aí, em seguida, o que ficou pro próximo ciclo em termos de aprendizado? E aí saiu o enforcado, o dependurado. O dependurado é uma carta que fala sobre a gente encontrar um certo lampejo, as coisas ficarem mais nítidas na nossa mente, né? A partir do momento que a gente muda a nossa perspectiva. Então, assim, a gente tem aqui uma pessoa que tá de ponta cabeça e com a cabeça iluminada, né? E ela tá de boa ali, não tá se sentindo estressada, sufocada. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você muda de perspectiva, quando você muda o seu ponto de vista, às vezes é só isso que você precisa para que você tenha aquele lampejo, aquela ideia, aquela nitidez daquilo que você tava ali, às vezes, muito focada, né? Querendo fazer as coisas daquele mesmo jeitinho seu e você não conseguia. Então, essa pessoa tá presa ali, ela não tá em movimento. Então, é uma carta mais passiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, a gente tá tão no movimento, vamos fazer, vamos realizar as coisas, e a gente às vezes não para prestar atenção na situação. Então, assim, e essa carta ela vem como algo que faltou em termos de aprendizado, né? Algo que ficou aí pro próximo ano. Então, nesse ano, talvez, em vez de ficar tanto ali batendo cabeça em algumas situações que você fica repetindo o mesmo padrão e as coisas não acontecem, então, talvez não esteja acontecendo porque não é para acontecer desta forma. Talvez se você parar um pouquinho, dar um passinho para trás, olhar as coisas por outro ângulo, por um outro ponto de vista, né? Talvez até pedir outras opiniões, né? Da situação que você está vivendo, você consiga ver outras formas de fazer aquilo que você precisa fazer. E aí, pensando aí já no próximo ciclo, né, que tá se iniciando agora, para onde os piscianos estão se encaminhando. A gente tirou o Hierofante. Hierofante, que é uma carta que fala sobre tradição, sobre dogmas, sobre instituições, sobre autoconhecimento, no sentido que quando o Hierofante aparece, é muito possível que você se veja em situações, numa encruzilhada, assim, sem saber para onde vai realmente, tendo que fazer escolhas, se percebendo com mudanças à vista, transformações que mexem muito com a sua estrutura. E ela tem também um componente muito desse lugar da sabedoria, né? De talvez procurar pessoas, né, que tenham informações, né, sobre esse assunto, que você se sinta numa encruzilhada. Então, talvez um professor, um mestre, um psicólogo, um médico, seja lá o que for, que você se sinta à beira dessa encruzilhada aí. É também uma carta que vai falar desse lugar do tradicional, né, da ancestralidade, e como é que essas coisas podem se diferir entre si, né?
Às vezes a gente tende, eu venho fazendo uma coisa desde pequeno, ou então eu tô numa instituição que os processos eles já estão determinados e muito fechados. É assim porque é assim. E como é que eu quebro essa tradição? Como é que eu quebro esses processos, esses parâmetros, sem perder toda uma construção que já foi feita, né? E isso pode ser de lugares de trabalho, de relacionamentos. Como é que eu respeito a história da minha família, mas não repito os mesmos padrões, né? Como é que, se eu tô numa instituição em relação ao trabalho, como é que eu faço isso aqui funcionar estando dentro desse lugar fechado, com padrões fechados, né? Seja como for, é um momento de mudança, de transformação, né? Então, assim, é uma carta que vem, olha, que pra onde tá se encaminhando essa pisciana? Então, ela tá se caminhando para um lugar em que de mudança, né, de transformação, que talvez ela se sinta perdida nesse lugar, para onde vai, mas a partir do momento que ela consegue entender para onde está se encaminhando aí, né, e quais são os processos que ela quer levar adiante, é um momento de aprendizado, com certeza. A carta seguinte a gente vai se refere à energia para esse ano. E aí, com isso, a gente tira a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna é uma carta que vem dizer, olha, é mais uma carta de mudança, mais uma carta de transformação, já é a terceira carta de mudança nesse jogo, né? Então, assim, é um ano de mudanças, com certeza, para os piscianos. Mas a Roda da Fortuna vem dizer, olha, você não tá no comando. As coisas vão mudar, mas não é você quem decide. E isso pode trazer um profundo medo, isso pode trazer uma certa angústia, isso pode trazer um desconforto. Porém, em geral, quando a Roda da Fortuna ela aparece, essas mudanças elas não são ruins. Então, entender que a vida é feita de ciclos, as coisas estão sempre mudando, estão sempre em transformação, e que realmente, mesmo que a gente ache que tem controle sobre as coisas, na verdade verdadeira, a gente realmente não tem nunca controle, né? E entender o fluxo, entender como é que as coisas estão acontecendo aí. E aí, em seguida, eu tirei uma carta que é sobre qual será o maior desafio aí pro próximo ciclo. Carta A Morte. A carta A Morte vem falar sobre mais uma carta de mudança. Ou seja, muitas mudanças aí em várias partes da vida aí. E ela fala sobre a gente aprender, mais uma carta que fala sobre a gente aprender que a vida é cíclica. Que às vezes, e todo ciclo acaba. A gente tá nesse eterno vida e morte e vida. E que saber soltar as coisas, né? Saber finalizar as coisas bem finalizadas vão nos ajudar a sofrer menos, na verdade, né? Não se agarrar àquilo que nitidamente já não é mais sustentável só porque a gente tem medo do novo, só porque tem medo do que vem pela frente. Então, e aí ela vem como um desafio. Então, nesse ano, mudanças vão ocorrer e você vai tender a se apegar às coisas, a se agarrar àquilo que às vezes já não é nem mais sustentável, e a gente pode estar falando de relacionamento, né, que você já sabe que acabou, mas fica ali se agarrando. Trabalhos que você já tá insustentável, já sabe que aquilo tá te matando por dentro, mas fica se agarrando e às vezes até é mandado embora, então assim, acaba realmente. E você fica se apegando àquilo, né? Porque não consegue dar lugar e espaço ao novo. O que precisa focar nesse novo ano? Tirei o Imperador que fala sobre estrutura, sobre organização, sobre a gente ser capaz de prover por si mesmo, de dar conta de si mesmo, né? Então, uma carta que vai falar sobre, olha, é preciso que você consiga se organizar na vida, né? Vem colocando a nossa vida em ordem. E aí é interessante porque os piscianos vêm num momento ali, né, de muita mudança que já começou no ano anterior ali, com a carta do julgamento, dizendo, entendendo que, né, parando para prestar atenção na vida, nos processos, entendendo que você já estava mudando de fase, entendendo que
os seus desejos, né? É aquilo que te norteia na vida, com a carta da estrela. O dependurado, ele vem dizer, olha, talvez esteja na hora de você parar um pouquinho, prestar atenção, olhar as coisas por um novo ângulo, por um novo paradigma, para entender que talvez as coisas não sejam bem exatamente do jeito que você imaginou, não seja essa a melhor forma de se relacionar com a vida. E aí vem para onde se está caminhando, o Hierofante diz, olha, momento de mudança, de transformação profunda, de entender aí quais são as suas bases, né, de aprender com quem veio antes, de entender, mas também de que há uma mudança, né? Precisa-se de uma mudança. De se sentir nesse lugar de encruzilhada. E aí a Roda da Fortuna, que é uma carta que vai gerir todo o seu ano, toda a energia do ano, ela vem dizer, olha, você não tem controle. Algumas coisas assim acontecem na vida que a gente não tem controle, mas ainda assim a gente pode se guiar, né, pelo aquilo que a gente deseja. E aí, como desafio, a carta da morte vem dizer, olha, solta a corda, né, que você vai sofrer menos. Solta a corda, porque as coisas vão ficar mais fáceis. A mudança, ela é inevitável quando a carta da morte ela aparece. A gente está falando de questões que já não são mais sustentáveis e que a mudança é inevitável. Não tem como você controlar. Você pode se agarrar, pode demorar mais para que essa mudança, né, aconteça, porque você se agarrou em vez de, né, soltar a corda e fazer outra coisa. Pode acontecer, mas lá no final vai ser cobrada, né, essa mudança. Ela precisa de fato ser feita. Então, o que você pode fazer, se você vai conseguir fazer essa mudança, passar por esse processo de uma forma mais tranquila e leve, ou se você vai aí se arrastando por essa mudança. E aí, aonde você precisa focar a sua energia nessa próxima é na organização e na estrutura. Então, assim, você está em momento de mudança, de transformação, e o que você faz? Você se reorganiza, você se reestrutura novamente, porque o imperador é isso, né? Ele vem colocando ordem na casa, ele vem, olha, tá na hora de você entender qual é a sua base, né? O que te estrutura, o que você precisa fazer na sua vida para que você se sinta estruturado e organizado. É uma carta também que fala muito do lugar do financeiro e da vida material. Então, talvez aí mudanças nas questões financeiras, materiais, pode ser casa, investimento, carro, trabalho, até saúde mesmo, a sua relação com o corpo, tudo que é material na nossa vida, né? Então tá na hora de organizar tudo isso, organizar a vida financeira, organizar a sua estrutura, entendendo que você é a senhora, você é o senhor da sua própria vida, né? Tá na hora também de parar de culpar os outros, parar de responsabilizar os outros para aquilo que não dá certo na sua vida. Então, um ano aí de se estruturar fisicamente. E aí, por último, qual será a lição mais importante? Carta do carro. Carta também conhecida como a carta do sucesso na batalha. Ou seja, vai ser um ano difícil, vai ser um ano desafiador, na verdade. Porém, no movimento, na vivência mesmo que você se compõe e se recompõe. É através das relações e das situações que você vivencia que você se forma enquanto pessoa. É uma carta de movimento, é uma carta de ação, é uma carta de vitória. Ou seja, vai ser um ano de muitas mudanças, talvez seja um ano desafiador para os piscianos, porém é uma carta de vitória, contanto que você entenda as lições que esse ano vão trazer para você, que você consiga processar e elaborar o porquê dessas mudanças, o porquê que está acontecendo isso na sua vida, e que você vai chegar lá, né, no final, no próximo ciclo, vencedor. Ou seja, nesse sentido que, olha, eu consegui, eu passei por todas essas pequenas mudanças
e eu consegui entender aquilo que eu precisava entender, né? De elaborar. Então é isso, né? Um ano aí para os piscianos de muita mudança, transformação, de entender que não se tem controle das coisas, que é preciso, às vezes, soltar as cordas, os finais eles vão chegar, independente do que se faça para tentar impedir que isso aconteça. E que é esse processo mesmo, às vezes até de luto, de entender o seu luto, né? De vivenciar realmente essas questões e essas transformações, é que você vai sair daí desse ano mais aterrado, mais estruturado, mais organizado. Também entendendo que, assim, apesar de não se ter controle, não perder o foco da sua estrela guia, né? Porque a estrela vem aqui como um aprendizado já do ano anterior, que é entender os seus desejos, entender aquilo que você realmente quer, entender seus sonhos, né? Qual é o seu grande sonho? O que você realmente quer na vida, né? Quem você quer realmente ser? Apesar de talvez terem mudanças que elas fogem ao seu controle, se você tem isso em mente e guiança nas escolhas que você faz ao longo do ano, você consegue se aterrar e se organizar com mais facilidade. E é isso. Se você chegou até aqui, aproveita, curte o vídeo, compartilha com algum outro pisciano ou pisciana que você conheça, que você acha que vai gostar desse conteúdo, que você acha que precisa escutar isso ou que vai gostar desse conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e até o próximo vídeo.